Chegamos, hein, ao dia 17 de janeiro. E aí, o que temos para hoje? Tá pronto para falar? Que hoje vai ser um tema muito bom, que é sobre decisões precipitadas. Quantas vezes a gente começa a entrar numa situação aí que, por muitas vezes cabeça quente, na hora da discussão, né? A gente começa a tomar aquelas decisões que não deveria ser tomado nessas horas e acaba dando aquela bagunçada dentro do casamento, né? Uma briga, uma chateação, enfim. E nós vamos falar sobre isso, né? O que causa, né, essas decisões precipitadas, como evitá-las, né? O que fazer nesse momento, no calor da emoção, qual deve ser a nossa atitude correta, né? E eu quero trazer uma frase já para a gente pensar, ó. Decisões no calor da emoção podem queimar o casamento inteiro, tá? Então, como é difícil, não é, Mauro? Às vezes a gente está naquele momento de chateação, às vezes aquela briga, e a gente acaba falando que não deveria, ou tomando algumas decisões que não é o momento certo, né? Era o momento de ter acalmado, mas a gente só fica alimentando aquela situação. Então, cabeça quente, né? Esse é o ponto. Então, a decisão de cabeça quente fica... as decisões acabam não sendo tão adequadas, né? Então é necessário ter uma atenção nesse ponto, né? E precisamos lembrar que nem todo problema precisa já de uma solução imediata. Calma, vamos devagar, né? Mas quando a gente deixa aquela emoção tomar conta, né, controlar a situação, tudo parece urgente, tem que ser resolver para agora, né? E a gente não acaba ficando cego, a gente não vê tudo que está acontecendo ao nosso redor. Você entra naquele anseio de querer resolver logo, de sair, de parar de ter um sentimento e, na verdade, acaba fazendo coisas que não ajudam, podem... E o casamento fica feridas abertas dentro do casamento, isso que vai gerar, né? Essas discussões calorosas, né? E por que essas feridas acontecem? Porque foram tomadas algumas decisões sem pensar, né? Foi naquele impulso, né? Sem oração e sem discernimento. Olha só o que fala lá em Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. E isso não se trata apenas de uma sabedoria espiritual também, mas uma proteção para o casamento. Quando a gente começa a tomar aquelas decisões na hora da raiva, olha só o que acontece, né? A frustração e a mágoa começam a tomar conta do coração. Então, palavras duras acabam sendo ditas, né, naquele momento, e muitas vezes não tem como voltar atrás, né, porque palavras muitas vezes machuca e abre, dilacera dentro do casal, né, do cônjuge. Ameaças que são lançadas, por exemplo, cansei, quero me separar. E atitudes impulsivas também criam feridas profundas. Quando a emoção está descontrolada, ela acaba tendo, ela não avalia, né? Você acaba não avaliando as consequências. Por quê? Você está com a cabeça cheia. E ao estar com a cabeça cheia, você realmente não mede até onde pode ir aquilo que você está tomando como decisão. Né? É uma decisão que busca mais alívio imediato, mesmo que destrua algo que você levou anos e anos para construir. Então é algo que não é tão adequado. Então, assim, eu queria trazer aqui, só para a gente pensar rapidinho, alguns exemplos de decisões que podem ser precipitadas, né? E assim, talvez você já tenha passado por alguma dessas, talvez não, talvez vá passar, mas assim, é sempre importante manter a cabeça fria. É difícil. Não dá pra gente negar, né? É bem difícil, a gente entende, só que assim, o ponto é possível. É possível respirar. Então procure fazer isso, dê um passo atrás às vezes, tá? Tempo ao tempo, isso é muito importante. Imagina uma situação onde há uma discussão e há uma decisão por se separar no mesmo dia. Meu Deus, até eu já falei aqui mais afoito, né? Mas por quê? É uma briga intensa que às vezes não define uma história inteira. Só que e se o casal decide esquecer tudo que se fez, tudo que se passou, os momentos, os carinhos, enfim, tudo fica para trás por conta de um momento. É bem complicado, né? Uma decisão tomada no pico da dor, ela pode fechar portas para o que ainda pode ser curado. Então é bem complicado.
Outra situação, responder com ironia, com gritos ou um silêncio punitivo. O desejo de se defender acaba se tornando um ataque, e o ataque gera distância, né? Então imagina assim, você recebe palavras que não gosta, que atacam dentro do seu coração, que te ferem. O que hoje muito se tem no meio do casal respostas, conversas meio irônicas, sarcásticas, né? Isso é muito ruim. Tomar decisões financeiras por impulso, né? Comprar, gastar ou assumir compromissos para provar algo ou fugir da tensão vai só intensificar algo. Às vezes você mesmo tomou uma decisão de comprar algo e depois falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu comprei isso? Por que eu gastei com aquilo? Por que eu fiz aquele financiamento? Por que eu fiz aquele crediário? E aí é uma conta que se estende às vezes. E na situação que a gente está vivendo hoje. Por meses. E aí, né? E aí você olha a situação atual, puxa, por que eu fiz isso? Aí não tem como voltar atrás mais. Não. Então é bem complicado, né? Uma outra situação, buscar um consolo fora do casamento. Fiquei com raiva, vou descontar. Né? Quando você deixa a emoção dominar, a carência vira uma justificativa. Conversinhas, né? Só paralelas. Que assim, tem conversa paralela que abre brecha, enfim, tem N situações, né? No celular, enfim, quantas coisas. A gente já falou de algumas delas, né? Só que esse ponto, até desculpa interromper, mas a gente, quando acontece isso, um dos cônjuges, né, começa o quê? É uma rota de fuga. Ao invés de resolver, começa a fugir. Aí começa a idealizar um casamento que não existe, não é realidade, né? Então começa a olhar, por exemplo, o homem vê uma mulher toda bonita, o corpo bonito, já começa a reparar o corpo da esposa que não tá legal, ou a mulher começa a reparar o outro que é mais dedicado, é bom em alguma coisa, e aí começa aquela comparação. Gente, olha onde isso vai levando, né? Essas conversinhas, buscar esse consolo fora do casamento, né? Então, assim, a tua raiva, o teu desprezo, a tua ignorância, enfim, quantas palavras a gente pode falar aqui que são... Eu falei algumas que ainda são leves, mas se a gente chegar a algumas mais duras, o quanto isso pode pegar para você no momento que você está assim, assistindo às vezes o vídeo, num momento tranquilo agora, mas e na hora que está passando a situação, né? O comportamento seu, ele faz diferença no seu futuro, o hoje, você constrói hoje, né? Então é necessário assim, talvez esse pare, pense, respire e ore, por exemplo, né? Então, quando você para, quando você respira, quando você ora, você dá o tempo ao tempo, né? Isso é o que realmente pode salvar casamento, entendeu? Então, nem toda conversa, ela precisa continuar no mesmo momento. Para, dê o tempo. E aí, respire, acalma o corpo antes de tentar resolver um conflito. Você está naquela pilha de nervos, querendo soltar o que for necessário, falar descontar de todas as formas. Respira. Pode não ser bom não só para o seu casamento, como para você mesmo, né? E aí, também ore. Convida Deus para governar a sua decisão, não apenas te ouvir. Ouça Ele também, né? Deus não age no caos da impulsividade, mas na clareza da entrega. Deus faz dessa forma, entende? Então, assim, por isso que a gente fala assim, muitas vezes as pessoas falam, o tempo cura muitas coisas. Faz sentido. Pense, dê o tempo, espere, acalme, faça com a cabeça fria. E esse tempo de cura, eu acho que é mais para aquele que está com a cabeça quente, né? Porque nós precisamos sim ter o equilíbrio. E uma das coisas que é muito importante, todos os dias acorde já pensando, vocês estão numa missão, né? E quando a gente está numa missão, pega esses filmes de guerra, o inimigo está já tentando formar alguma coisa para destruir, para te atacar, para causar algum dano. Então assim, não acorde naquela coisa assim de inocência, tô casado, vida que segue, tipo, tem a rotina minha, vamos lá. Não, lembre que vocês têm um propósito, é através da família. A família é a ferramenta principal, eu falo, que o Senhor usa para mudar uma sociedade,
para mudar a cultura de uma sociedade. Então, imagina aí, vocês começam a padronizar o casamento, a modelar o casamento de acordo com a palavra de Deus, quanto impacto isso não vai gerar na vida de outros casais, né? Filhos nascendo com um lar seguro, sem problema com complexo de inferioridade, de rejeição. Gente, a gente vive uma sociedade doente. Então, toda vez que vocês acordarem pela manhã, se olhem, né, nos olhos um do outro, é um bom dia, né? Dá um selinho ou dá aquele beijo, né? Mas assim, e pense, olha, nós estamos nessa juntos. Não fiquem de bobeira, não, porque, como a gente já comentou todas as outras vezes, é muito mais fácil você tropeçar na rua com pessoas que estão divorciadas, pessoas que se frustraram no relacionamento, do que você encontrar na rua uma família estruturada, né? Então, veja só como nós estamos, sim, em um campo de guerra, né? Mas não contra... Aqui, ó, né? Mas como que faz, por exemplo, assim, a minha pergunta que eu coloco, como que você resolve conflitos sem ter decisões precipitadas? Sim, aí que eu vou trazer alguns pontos aqui pra gente, ó. Primeiro, adie decisões importantes quando você estiver abalado emocionalmente. Não vai conversar nessa hora, não, tá? Dá um tempinho, respira fundo, porque conversas difíceis, elas precisam de maturidade, não de explosões, tá? Se afaste, né? Acho que dá um tempo, não é tipo ignorar. Eu diria assim, se afaste e respeite o afastamento. Dá esse tempinho. Um ou outro, eu digo assim, né? Isso é importante, porque aí os dois vão ficar com a cabeça fria, mais fresca. Dá um tempo, isso faz diferença. Sim. Escolher ouvir antes de responder também, ó, escolher, tá? Não é se você sente vontade ou não, escolha. Porque muitas brigas, elas não são sobre o problema, mas é porque a pessoa não está sendo ouvida. Um outro ponto, ore antes de falar. João 15:5, a gente sempre fala aqui em casa, Jesus diz, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Então, se ele está falando que a gente não pode fazer coisa alguma sem ele, porque a gente não pode mesmo. Então, ore antes de ter aquela conversa, antes de tocar em algum assunto que pode ser que vire aquela confusão, né? Porque essa oração, ela pode afastar aquele tempo de guerra dentro da tua casa. Converse também com respeito, mesmo que você discorde. Aqui em casa a gente discorda, né? Até eu falei aqui num dos vídeos, né? Ele falou, mãe, seu pai tá brigando? Eu falei, não, a gente tá discordando, mas não brigando, né? E faz parte, assim que inclusive a gente cresce. Né, Mauro? É saudável, né? Então, discordar, lembra assim, se o seu cônjuge está discordando de você, não acha que ele está contra você ou te desrespeitando. Não. Juntos vocês vão chegar num acordo, né? O amor também se expressa no tom. Agora, qual é a importância de saber decidir? Como eu vou saber decidir? Porque assim, a gente viu toda a parte, vamos dizer assim, prévia, e aí chegou, é tido uma conversa e é necessário tomar uma decisão. E na verdade decidir bem é um ato de amor, né? É um ato que você mostra o quanto você respeita, você cativa, né? Você mostra a maturidade, né? Então isso faz muita diferença. Deus, decidir bem, esse ato de amor, decidir com sabedoria é proteger o futuro. Os casamentos, eles não acabam por causa de um momento difícil, muitas vezes, né? Mas por decisões mal feitas nesses momentos difíceis. Sim. Né? Então, assim, toda escolha que você faz junto com o seu cônjuge, ela vai carregar algumas consequências. Então, assim, você vai, toma uma decisão, aonde isso vai parar? E no casamento, essas consequências, elas não atingem só o casal. Então pensa só, tem nos filhos, né? Toda a família, os filhos, né, acabam sentindo isso também. Uma emoção descontrolada, ela destrói em minutos o que você levou anos para construir. Aí a gente pergunta, vale a pena? Assim, é algo que, quando você olha assim de cabeça quente, realmente, aonde vai te levar? Então assim, procura segurar, procura esperar, né? Isso muda a sua história, isso fortalece o seu casamento, né? Fortalece e preserva o que poderia parecer estar perdido naquele momento específico. Mas por quê? Porque em dado momento você tomou a decisão certa.
Você esperou, respirou, você orou, você observou, você ouviu, né? Deu tempo ao tempo, né? Então, assim, antes de qualquer decisão, que você possa pegar isso, escolha parar, escolha respirar, escolha realmente orar, porque o amor que vale a pena, ele não se decide no impulso, ele se constrói com sabedoria. Pense sobre isso. Eu tenho certeza que, assim, enquanto a gente foi discorrendo, foi falando aqui, talvez algumas situações tenham vindo à tua mente, tenham vindo à tua cabeça para assim, puxa, eu fiz isso, puxa, eu fiz aquilo, nossa, não acredito que eu fiz daquela forma, nossa, como eu machuquei o meu cônjuge. Então, assim, use isso, até a sua própria história, você pode usar como exemplo para você, mas aqui nós temos situações. Pense, avalie, respire, ore, né? E se você tem algum ponto que você acha que dá para compartilhar com alguém, para edificar, puxa, eu passei uma situação assim, e queira e se sinta confortável para isso, faça um comentário aqui também, né? Isso faz toda a diferença. A gente já passou por N situações aqui e a gente pode afirmar que esse respirar, esse tempo, ele fez muita diferença para nós, para mim, para a Cediane, saber respeitar. Os momentos em que a gente não fez isso, foi um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu e estamos aqui, porque em dado momento nós realmente paramos e respiramos. Então, assim, estimulamos, façam isso. Deixe o tempo ao tempo, ganhe essa maturidade. Que tá é muito importante. Isso, e o casamento, gente, a decisão, ela tem reflexo. Escolham sempre a fazer a coisa certa, né? O calor da emoção não vai te levar a lugar nenhum, né? Não destrua, como o Mauro disse, né? O que às vezes há anos levou para ser construído. E sejam maduros, tá? Decisão precipitada aqui não cai bem no casamento, alguém vai se machucar e vai acabar contaminando aquilo que é para ser tão bom e mais ainda, né, levar vocês a muito mais longe, né? Juntos vocês vão construir tantas coisas, né, que quando a gente se uniu, vocês se uniram, Deus tem sonhos tão grandes para a vida de vocês, para as nossas vidas, mas juntos, tá bom? Então, não esquece de se inscrever. Uma fala seguir aqui, ó, gente, nós estamos todos aprendendo aqui, ó. Você viu, eu dei o tempo para ela falar. Não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho, tá bom? Amanhã a gente está de volta, vem com a gente. Tchau.